Olá, tá no ar mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre bibliotecas comunitárias. Mais do que um centro de leitura, elas são um ambiente de integração social e acesso à cultura. E para essa conversa recebemos o Danilo Ramos Silva, membro do Litera Sampa e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Danilo? Obrigado pelo convite. Legal, e também recebemos a mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária EJAC, Ana Cláudia Teixeira da Silva. Ana, muito obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço pelo convite. Ana, vou começar com você. Quais são as características que dão a esse centro de leitura o status de biblioteca comunitária? Como é que nascem esses movimentos? Bom, as bibliotecas comunitárias, elas são um movimento criado pela comunidade mesmo, né? Por isso o nome biblioteca comunitária, né? Então, por exemplo, a nossa biblioteca, ela nasceu de um coletivo de jovens que começaram a juntar os livros que tinham em casa, jogos, damas, xadrez, para ter um centro de cultura para eles passarem o tempo. E com isso a gente foi criando a biblioteca, né? Então, além dos jogos, a gente começou a ter um acervo, e esse acervo foi crescendo. Inicialmente eram doações da comunidade mesmo, as pessoas traziam os livros que tinham em casa e isso foi fazendo com que a nossa biblioteca crescesse, né? E se tornasse de verdade uma biblioteca. É isso, Danilo, é mais ou menos esse o padrão do nascimento de uma biblioteca comunitária, né? A comunidade ali se organiza para entrar nessas arestas aí, nesse serviço que não tem ali na quebrada, na comunidade, né? Isso, eu acho que as bibliotecas comunitárias elas surgem a partir de um descaso, né, de uma política de Estado que ela não atende essas comunidades, não atende essas periferias, né? A maioria das bibliotecas públicas estão nas regiões centrais, né? Então surge a partir de uma demanda local, né? Tem essa característica de enraizamento comunitário, então nasce a partir de coletivos, a partir de iniciativas de lideranças, né? E traz consigo, eu acho que uma característica muito interessante, que é a garantia da diversidade, acho que a garantia da participação dessa comunidade dentro dessa gestão desses espaços, né? A interface com a cultura, com as expressões populares, né? Então, é nessa linha mesmo. Você chamou atenção para uma questão importante. Existe um dado do Ministério da Cultura que diz que aqui em São Paulo existe uma biblioteca para cada 50 mil habitantes. Mas você chamou uma atenção na sua fala para uma questão bastante importante, que é a localização desses centros, né? No seu ponto de vista, as periferias ainda recebem menos esse tipo de serviço? Eu acredito que nos últimos 15 anos a gente percebeu que houve um desenvolvimento de espaços, né? Então, por exemplo, a biblioteca que eu faço parte, na realidade, o que é o Centro Cultural Dom Leonor, lá em Mauá, na região do ABC, é uma biblioteca comunitária que ela surge de uma roda de samba. E as primeiras experiências que nós tivemos de intervenção comunitária foi num centro comunitário que estava abandonado, um centro comunitário do bairro, né, onde localiza no Parque das Américas, em Mauá, que estava abandonado. Então, era um centro que tinha as estruturas e a gente começou a fazer a roda de samba e começamos a dialogar com outros coletivos que passou a fazer mediação de leitura. E a partir daquela intervenção num espaço, 10, 12 anos depois, lá virou um Céu das Artes. Né? Então, para você ter uma ideia, como que essa intervenção e essa participação dentro desses locais que acabam não tendo acesso a esses espaços, acho que esse tipo de mobilização é importante, né? Então, é meio que o retrato. A gente acredita que houveram avanços, né? Mas os avanços foram muito pequenos, né? Ana, e como é que você que participou aí bem próximo do desenvolvimento da biblioteca que você faz parte, né? Como é que é a primeira reação das pessoas que não tinham contato até então com esse tipo de serviço? Como é que a comunidade reage ao ver nascer uma iniciativa como essa? Então, né, na verdade, eu não participei do início, porque a biblioteca EJAC, ela tem 22 anos de existência, entendi. né? Uhum. E eu estou lá há 6. Mas a gente recentemente teve que mudar de espaço e a gente percebe como que
como que é diferente para a população ter esse tipo de equipamento que eles não estão habituados a ter, né? A gente tem nas periferias muito essa questão de biblioteca escolar, que também nem sempre funciona como uma biblioteca, né? Então, ter um local cultural que oferece livro, que oferece saraus, que oferece todos os tipos de movimentos culturais, num local tão pequeno e tão descentralizado, é difícil para eles se apropriarem, né? Quando não é uma coisa que veio deles, foi construída por eles, né? No caso de quando a gente mudou de sede, é difícil porque eles precisam se apropriar, né? E aquilo é estranho, né? Eles estão acostumados a ver fora. Fora tem bibliotecas que fazem inúmeras coisas e na comunidade o que eles têm mais próximo de cultura é o céu, às vezes a fábrica de cultura, que não são todas as realidades, né? Nem todos os espaços têm uma fábrica de cultura, quando tem nem sempre elas funcionam, né? Então isso é um trabalho de apropriar, de trazer as pessoas e chamar as pessoas, né? Para que elas tomem posse e que elas possam começar a interagir com isso, dialogar e fazer com que cresça, né? Porque a intenção é que cresça, é que seja dela, seja construído por todos da comunidade, né? Então é um trabalho de reeducação, digamos assim, de que aquilo é para a comunidade, de que aquilo não vai ser cobrado, que, por exemplo, a gente tem os livros, a gente não cobra taxa de atraso, por exemplo, que nas bibliotecas públicas isso comum. Existe. Uhum. Né? Então, para eles é estranho. Como assim não vai cobrar nada? Né? Tipo, eu esqueci, eu devolvi o livro está atrasado. E agora o que eu faço? Não vai acontecer nada. Você vai devolver o livro, você vai pegar outro livro, vai ficar tudo tranquilo. Né? Então, eles não têm esse hábito. Então, a gente tem que adaptar a galera àquela realidade que a gente está começando a formar de cultura para eles. Danilo, você faz parte de uma rede, né? Eu queria entender um pouco como é que essa rede conversa entre si, quais ações são proporcionadas por essa rede. Então, eu faço parte de uma rede que se chama Rede Litera Sampa, e essa Rede Litera Sampa, do qual a Ana também faz parte, é uma rede de bibliotecas comunitárias que ela nasce a partir de um programa, né, chamado Programa Prazer em Ler, né? A partir desse fomento desse programa, né, que é ligado ao Instituto CIA, no mapeamento e no fortalecimento de bibliotecas comunitárias já existentes, né? Então, a partir desse fortalecimento dessas bibliotecas, através dos polos, nasce a Rede Litera Sampa. E essa Rede Litera Sampa, por sua vez, é membro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, do qual, dentro da Rede Nacional, eu represento aqui, junto com a Cristiane, né, Cristiane Lima, a Rede Litera Sampa nessa rede maior, que é pensar a política de livre leitura no âmbito nacional, né? Esse é o desafio. Então, essa rede ela trabalha com gestão compartilhada, né? Ela tem os grupos de trabalho, né? Grupos de GT de comunicação, que trabalha com as mídias sociais, o GT de incidência política, que faz um estudo das leis e maneiras de intervir junto ao legislativo e ao executivo, né? E de mobilização de recursos, que eu acho que o grande desafio de uma biblioteca comunitária é a sua manutenção. Então, várias bibliotecas comunitárias, historicamente, começaram um trabalho muito interessante e, infelizmente, por questões de sustentabilidade, acabaram fechando, né? Então, trabalhar em rede abre essa possibilidade de juntos se fortalecer para essa sustentabilidade, para essa incidência política, para essa mobilização de recursos, né? Você está com 2 livros no colo, eu queria que você me contasse um pouco o que são esses livros. Então, quando eu fui chamado, né, convidado, né, para participar, eu pensei em 2 livros, né? Acho que todos os espaços que a gente frequenta, que a gente vai falar um pouco sobre biblioteca comunitária, a gente sempre procura levar alguns livros, indicar, né? E então o livro que eu trouxe foram 2, né? Então foi esse aqui, que é o do José Ramos Tinhorão, né? Primeiras lições de samba e outras mais. É um compilado de vários artigos, né, da década de 60 que o jornalista crítico musical José Ramos Tinhorão escreveu sobre samba, né? E é muito interessante que esse livro ele foi organizado por um coletivo de sambistas, né, que é o Glória ao Samba, né? E a arrecadação dos recursos desse livro vai para outras ações
de descobertas e difusão aí de informação, né? Que tem a ver com essa ideia de biblioteca comunitária. E esse livro do nosso querido amigo, irmão Alain da Rosa, né? O Alain da Rosa, ele faz parte dessa movimentação nas periferias de São Paulo e da Grande São Paulo e do Brasil, né? Então ele é um poeta, né? Surge ali na Cooperifa, região da Zona Sul, né? Espaço Clariô também. Lançou esse livro no ano passado com a ilustração do querido Edson Ike, né, um primeiro livro de conto, né, um livro de contos muito bonito, Zumbi Assombra Quem, né? Então, assim, eu trouxe esses dois livros que, simbolicamente, essas pessoas são frutos dessas ações coletivas e dessa missão, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas aí engajadas na cadeia produtiva e na cadeia criativa do livro leitura, na difusão de informação. Né? É isso, Ana, você concorda que essa geração de pessoas que tem lutado pelo incentivo à leitura em lugares que essa prática não é ainda comum, não é costume, você acha que esse trabalho todo tão difícil já tem gerado frutos? Você acredita nisso? Com certeza, né? Como o Dan falou, né? O livro do Alain da Rosa, o Alain, ele faz parte, né, de lá da Zona Sul, que é onde a minha biblioteca é localizada, né? Então, a gente tem muito esse contato direto e a gente vê, né? O Sarau do Binho, a Cooperifa, são ações que elas foram se fortalecendo e foram criando, né? Força e ganhando espaço. Então, é um trabalho difícil, mas é uma coisa que a gente hoje em dia está vendo um crescimento, uma valorização um pouco maior, né? Por conta da sociedade toda, né? Então, ter um livro publicado com essa qualidade, igual o livro do Alain da Rosa, para gente que tem esse trabalho há tanto tempo, num lugar tão distante, tão difícil de recursos, é orgulho, né? Com certeza. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. De volta com o Sala de Visitas, hoje falando sobre bibliotecas comunitárias. Continuamos com os nossos convidados Danilo Ramos Silva, membro da Litera Sampa e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e a mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Jaque, Ana Cláudia Teixeira Silva. Ana, num ambiente comunitário, que todo mundo ajuda um pouco, como é que é a gestão desse ambiente? Falando sobre dinheiro, sobre como é que vocês conseguem organizar isso? Bom, a gente tem a gestão compartilhada, né? Então, todos os membros da biblioteca são voluntários, né? E a partir disso, a gente faz a nossa sustentabilidade a partir de recursos de parceiros, projetos que a gente escreve, né? Para a Secretaria de Leitura, de Cultura, para algumas ações culturais, né? Alguns planos nacionais de leitura, qualquer tipo de lugar que tenha esse apoio financeiro, que tenha espaço para a inscrição de projetos, a gente faz, e isso vai mantendo a nossa biblioteca sustentável, né? Então, por exemplo, a gente não utiliza um espaço alugado, a gente utiliza um espaço que é da Associação de Moradores do Bairro, né? Então, isso não tem um aluguel, mas tem todos os outros custos, tem água, luz, energia, telefone, essas coisas. Então, isso a gente vai buscando de outras formas. Como a nossa biblioteca ela faz parte da rede Litera Sampa, a gente tem isso através do fomento que o Litera recebe por conta do Instituto CIA, né? Então, alguns recursos a gente consegue por conta disso, né? E os outros a gente vai procurando projetos para inscrever e conseguir fazer com que a gente tenha mais atividades e aumente a nossa produtividade enquanto biblioteca comunitária. Danilo, falando de você como pessoa, esse seu engajamento no movimento da literatura, do acesso à leitura e ao livro, como mudou a sua vida? Você pode dizer que mudou? Eu acho que, infelizmente, a realidade leitora no Brasil ela é aquém do que a gente sonha, né? Eu tive a sorte de ter acesso a coletivos, grupos, né? Há uma professora que me ensinou, né, a ter esse gosto por livro, né, a professora saudosa Claudete Marmiroli, né, lá na escola onde eu estudava, ela levava livros do seu acervo
e fazia um empréstimo em sala. Eu comecei lendo Expedição Vagalume, né? Então, eu sou desse período. Então, eu acho que a partir do engajamento, da participação nesses espaços de formação, né, do movimento hip hop, nesses coletivos que surgem a partir dos anos 2000, a gente foi tendo a necessidade de ter mais informação, né? E a partir da entrada na universidade, que eu coloco que eu acho que até a mudança que o Brasil passa em ter acesso à leitura foi a partir de 2002 para cá, né? A partir de teve uma política de acesso à universidade pública e aquela ideia, quando eu entro na universidade, aquela ideia de trabalhar naquela frase daquele rapper MV Bill, né? De traficar informação, né? Então, tudo que eu aprendo, eu levo para de onde eu vim. Eu fomento, eu crio, né? Toda a tecnologia que eu aprendo, eu levo. Então, acho que vai muito nesse diapasão, né? Então, essa minha identificação, essa minha luta, esse meu engajamento, ela parte dessa realidade, assim, parte dessa movimentação. Ela não é algo único, né? Eu acho que eu fui forjado nessa necessidade, né? Ana, e como é que é a relação da comunidade com a biblioteca? Ainda existe um pouco de resistência em relação ao que vocês fazem, uma questão um pouco de descrença? Como é que a comunidade vê a biblioteca? Ainda é um pouco difícil, né? Justamente por essa questão deles não terem isso enraizado, eles não terem propriedade dessas questões culturais, né? Então é um pouco difícil, mas não é tão difícil atualmente, né? Nós hoje trabalhamos muito na nossa biblioteca com crianças, então isso facilita, porque você está engajando desde de pequeno, você está inserindo aquela realidade naquela criança. Então, quando ela crescer, isso não vai ser algo mais tão estranho, né? A gente tem um pouco de resistência quanto os adultos, né? Principalmente os pais dessas crianças, porque é algo diferente para eles, é algo que eles não estão habituados, né? Então, às vezes, eles levam os filhos, mas eles não participam das atividades, né? A gente tem que bolar atividades um pouco mais elaboradas para que eles façam parte, para que eles se engajem, né? Mas a comunidade, de um modo geral, ela tem se firmado nisso, né? Tanto é porque se a comunidade não se firma, não tem como a biblioteca existir, né? A gente precisa da comunidade, tanto participando como nos apoiando, para que ela permaneça existente. Senão, não tem sentido a gente ter uma biblioteca se a gente não tem um público para estar lá. Danilo, você disse que vocês também têm um trabalho em relação à pesquisa sobre o legislativo, o que está sendo feito, projetos de lei, etc. Existe algum gargalo em relação a políticas públicas de incentivo à leitura? Como é que você enxerga o papel aí do Eu acho que público? existe muito trabalho e até um convite para a sociedade civil, né? Porque o tema da leitura é um tema muito sensível às pessoas, né? Acho que todo mundo, acho que não existe bandeira partidária para isso, né? A ideia de você fomentar acesso à livre leitura, ela não tem partido, não tem time, é de todos, né? Então, assim, o engajamento, porque a gente acabou de aprovar, né, a Política Nacional de Leitura e Escrita, falta a sanção presidencial, foi em meio a muita luta. A gente tem um plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca aqui no município de São Paulo, que é um avanço, mas que ainda não está dotado de orçamento, porque o grande problema nas lutas que se tem e que se travam é que a gente tem que transformar políticas de governo em políticas de Estado. Então, não importa se muda o partido, muda a gestão, mas que essas políticas sejam preservadas, né? Então, o grande problema hoje é o engajamento na questão do orçamento, garantir orçamento e garantir que todos os municípios, estados do território nacional tenham políticas estaduais, que muitos estados ainda não têm, inclusive São Paulo, salvo a memória, São Paulo ainda não tem, os planos municipais, né? E um plano nacional que seja de fato efetivado, né? Então, porque, que nem a Ana falou, acho que o grande problema não só das bibliotecas públicas, né, de todas as ações, das políticas de desenvolvimento social que está dentro desse bojo aí, sofrem com a falta de orçamento,
né? Então a gente acabou de aprovar uma lei que vai congelar 20 anos dos gastos, né? Isso vai ter uma influência impactante. A gente não tem a dimensão do quanto isso vai ser impactante nessa realidade, né? Então aquilo que estava se caminhando, com certeza vai ficar ainda mais lento. Então acho que a grande luta, né, no nosso papel na incidência política é garantir isso, né? E quais são hoje, Ana, as principais dificuldades de se manter a biblioteca? Eu acho que, de fato, é a sustentabilidade financeira mesmo, né? Porque a gente ter acesso ao público é uma coisa razoável, né? A gente está inserido na comunidade, a gente não tem como não ter acesso ao público, mas ter essa sustentabilidade financeira, de ter muitas bibliotecas que elas pagam aluguel, né? Então, como é que a gente faz essa sustentabilidade? Como é que a gente arruma recursos para que isso dê certo, né? Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir o apoio de alguma instituição privada, por exemplo, né? E como é pobre o nosso município de recursos dos Ministérios da Cultura e da Educação para o fomento do livro e a leitura e as bibliotecas, né? Então, assim, as bibliotecas comunitárias elas não têm acesso a isso, né? Então, é só por editais, e os editais elas concorrem ao município inteiro, né? Então, são vários coletivos que concorrem por vários motivos, né? Que não é só pelo livro e a leitura, né? São por todas as expressões culturais que a gente tem. Então, isso dificulta muito a sustentabilidade, porque se não tem recurso, uma hora ou outra, as bibliotecas vão se esvaindo, né? Porque a população, quando ela se apropria do espaço, ela sente necessidade de que aquilo cresça, né? Então, como que a gente vai conseguir livros novos, né? Livros atuais, que o pessoal tem sede de ler, se a gente não tem recurso para comprar, né? Então, acho que a parte mais difícil é essa questão das políticas públicas para apoio ao livro e à leitura e às bibliotecas. Danilo está ali só concordando, né? Porque, assim, quando se pensa em biblioteca comunitária, é muito engraçado, assim, quando a gente recebe doações, né? A gente recebe doações de livros caindo aos pedaços. Barça. De livro, Barça, assim, de enciclopédias totalmente ultrapassadas. Eu acho que eu vejo alguns atos, assim, de levar... Se a gente recebeu uma farta doação de livros inúteis, assim. E simbolicamente, o que isso, né, transmite de mensagem, né, quando a gente recebe esse tipo de livro, né? Então, assim, se pensar biblioteca comunitária, se pensar sustentabilidade, é se pensar que aquelas pessoas que estão lá trabalhando devem ter, sim, tipo, recurso para se garantir, que a gente deva conseguir ter acesso a um mobiliário adequado, acesso a livro de qualidade, acesso a estantes de qualidade, de segurança, né? Então, engloba vários aspectos, assim. Uma estrutura de livro eletrônico, e-book. Que no final todo mundo merece, tem isso, direito. Isso, porque né? eu acho que tem que entender a biblioteca comunitária não como um espaço carente, e sim um espaço que ele é protagonista dentro desse processo de transformação social da realidade do Brasil leitor. É mais um ator importante. Espaço de resistência também, Isso, né? Bom, infelizmente a gente está ficando sem tempo. Eu queria agradecer muito vocês, esse bate-papo. Ana, obrigada. E pedir para você deixar os contatos, por favor. Bom, nossa biblioteca ela tem o Facebook, né, que é Biblioteca Comunitária IJAC. Então, todos que puderem ir lá visitar a nossa página, curtir, né, saber onde é o nosso espaço, conhecer, né, as nossas ações. Se informar sobre doações, né, Sim, também. a gente recebe doações, só informar, conhecer o nosso espaço, ver as nossas ações, que a gente faz várias ações culturais, né, inclusive esse final de semana a gente vai fazer a nossa festa junina, né, para a comunidade, então. Tá bom, muito obrigada, viu, Danilo? Por favor, deixa os contatos. Eu vou deixar o contato da Rede Litera Sampa pelo Facebook, né, fanpage, Rede Litera Sampa. Lá é o nosso canal mais próximo de contato, né? O nosso site está sendo revitalizado. E tem o site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é
www.rnbc.org.br. Bacana. Mais uma vez, obrigada e obrigada a você com a sua audiência e companhia aqui em mais um Sala de Visitas. Te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.